Ok, intolerância. Como a gente viver em harmonia num mundo conturbado? Atrasei um pouquinho, que eu estava atendendo um atendimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui acionar o Facebook. Ok, acionado. Então, a live de hoje, nós vamos falar sobre intolerância. Intolerância. Então, como equilibrar, né? Transmitir, ok. Agora foi. Como que a gente vai poder equilibrar e manter-se-nos equilibrado num mundo onde a intolerância é um dos pontos principais, né? Vamos lá. Desculpa o atraso, gente. Atrasei um pouquinho com o atendimento terapêutico e também com a questão da internet, que eu estou tentando fazer aqui o YouTube funcionar, mas ele não está querendo contribuir comigo, definitivamente. Definitivamente, tá de mal de mim aqui. Ok, vou esperar mais um pouquinho para as pessoas irem entrando. O tema de hoje é muito interessante, tá? É sobre intolerância. Intolerância. Ok, mais um pouquinho, tá? Para as pessoas irem recebendo informações. E notificando que eu estou entrando aqui online. Pronto. Pronto. Ok, o pessoal está chegando. Como é que tá o som? Tá bom o som? Tá dando para ouvir bem? Ok, tá me ouvindo bem? Ótimo, tá ok. Silmara, que entrou agora, como é que tá o som, Silmara? Tá dando para me ouvir bem? A imagem também tá ok? Ok. Eu não estou conseguindo acessar pelo YouTube, o YouTube não está funcionando, ele não está, eu não estou conseguindo colocar online. Infelizmente, acho que não vai rolar pelo YouTube, tá? Então a gente vai só pelo Facebook e pelo Instagram. Ok, então o tema de hoje, a intolerância. Gente, intolerância hoje, né, é uma das questões difíceis para estar lidando, né? Oh, Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Obrigada. Quanto tempo, né? Então a gente vai falar da intolerância, é o mal do século, né? As pessoas muito impacientes, com muita pressa, querendo as coisas do jeito delas, né? Então a intolerância é uma das questões que mais difíceis de lidar hoje em dia, né? E o próprio nome diz, né? Intolerância, né? Ou tolerância. A tolerância está ligada em tolerar algo, né? Algo que não me agrada, mas que eu sou obrigada a tolerar, né? A intolerância está ligada com uma satisfação interior, né? Algo que me insatisfaz, que eu não estou confortável, que eu não gosto, né? Mas nem tudo que a gente não gosta, necessariamente a gente precisa manifestar de uma forma agressiva, né? E a intolerância hoje, ela está regada de uma agressividade intensa, né? Boa noite, linda, seja bem-vinda. Sandra, Jéssica. Olá, Sandra, seja bem-vinda.
Então, o tema de hoje, né, trazer um pouquinho para a gente começar, mas vamos lá, agora o que realmente importa, né? Então, o que está ligado à intolerância? Quando uma pessoa é intolerante, a intolerância ela está muito ligada à insatisfação interior, né? Eu estou insatisfeito, mas eu estou insatisfeito aonde? É com as coisas externas, né? Aparentemente, eu acho que são as coisas externas, mas na verdade é dentro de mim, né? Algo não está bem dentro de mim. Então a intolerância, ela vem de dentro para fora. Nem sempre as coisas vão ser como nós gostaríamos que elas fossem, né? E a intolerância está muito ligada também com o perfeccionismo. Então, as pessoas que são perfeccionistas, que gostam das coisas como elas querem, muito perfeitas, elas podem desenvolver mais intolerância, né, do que as outras pessoas. Então, o perfeccionismo é uma das portas de entrada para a intolerância. Então, eu não tolero nada que seja diferente daquilo que eu acredito como sendo a verdade, ou como eu acredito que as coisas têm que ser feitas. Então, a perfeição, a pessoa que quer as coisas perfeitas, é uma das portas de entradas para a intolerância. E a intolerância, ela está ligada também a querer ter razão e a sua verdade interna, né? A sua verdade interna. Então, a minha verdade é única, absoluta, e a verdade do outro, eu não me abro para receber, né? Isso gera uma insatisfação, uma raiva, uma irritação. Então, a intolerância, ela começa aí, né? E hoje a gente vive isso com muita intensidade em tudo, né? No dia a dia, no trânsito, na internet. Então, ninguém pode falar nada diferente que não esteja de acordo com o que o outro pensa, que a agressividade já se manifesta, a raiva já se manifesta, a impaciência já se manifesta. E a gente vive em um mundo de muita impaciência. E a impaciência também está ligado com as coisas muito rápidas, né? A internet hoje. Então, eu quero tudo para ontem. Então, eu também não tenho mais paciência para esperar o tempo das coisas amadurecerem. Tem coisa que dá para ser rápida, mas tem coisa que leva um tempo para se construir, né? Um relacionamento, uma confiança, por exemplo, não dá para ser no ritmo de um botão de uma internet. Ela leva um tempo para você conquistar, para você pegar confiança, para a pessoa confiar em você, para mostrar quem você é para o outro. Então, isso leva tempo, então precisa de tempo de maturar isso, né? E a intolerância também está ligado à impaciência com os defeitos do outro. Hoje as pessoas não têm mais paciência para esperar as coisas, né? Não tem paciência para ver o desabrochar e o crescimento do outro. Ok, Alessandra, Ana, o pessoal está entrando aos pouquinhos aí, vamos lá. Estou só aquecendo, tá? O que é a intolerância? Eu também chamo da corrente do mal, né? O que é a corrente do mal? Gentileza gera gentileza. Intolerância gera intolerância. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de ser recíproco. Então, tudo que fazem para você, você tende a fazer de volta. É uma coisa natural do ser humano. Então, se alguém é gentil com você, é amável com você, você se sente meio que na obrigação de retribuir, não é? Com a intolerância acontece a mesma coisa. Então, você se sente na necessidade de combater, de agredir também. Você se sente agredido e você se sente você sente a necessidade de combater também. Tá? Então, por isso que eu falo que a intolerância é a corrente do mal. Ela vai se propagando, né, pelo mal. Então, alguém é intolerante com você. O que gera uma intolerância? Sensação de rejeição. Eu estou sendo rejeitado, não estão me aceitando como eu sou, não estão aceitando o que eu falo, o que eu penso, né? Isso gera uma intolerância e uma raiva e um medo de ser rejeitado.
Então, esse medo de ser rejeitado faz com que eu acabe ou cedendo demais para agradar o outro, ou eu posso ter um movimento contrário, né? De agredir também. Para me defender. Né? Então, não estão me aceitando como eu sou, então eu agrido também. Tá? Então, a intolerância ela é a corrente do mal. E hoje, as pessoas se agridem sem necessidade. Elas geram uma energia muito ruim no ambiente e no local onde elas se mantêm, né? Seja no trabalho, seja com os relacionamentos, ok? Então, vamos lá. Uma coisa importante, né, para se pensar em relação às pessoas que têm intolerância, é que cada vez que você não se abre para a visão do outro que é diferente da sua, o que acontece? Eu me fecho no meu conceito, na minha verdade. Eu me fecho na minha verdade. E quando eu me fecho na minha verdade, o que acontece comigo? Eu fico limitado no meu crescimento pessoal. Eu não cresço. Então, muitas vezes, a pessoa que pensa diferente de mim, ela vai me ajudar a crescer. Ela vai ajudar a ver lados de uma questão que eu não estou vendo. Então, eu preciso me abrir para receber. E a gente confunde muito essa questão do respeitar, do tolerar, com concordar. Né? Não necessariamente porque eu estou tolerando, eu estou aceitando o outro ser como ele é, ou ele ter uma opinião diferente, eu estou concordando. Eu posso discordar, não ter a mesma opinião, mas respeitar a opinião do outro. E me abrir para poder ver se aquilo que o outro está dizendo me agrega algo. Muitas vezes o outro diz algo que faz diferença para você. Até na sua visão, puxa, eu não tinha pensado por esse ângulo, não tinha pensado dessa forma. Então, te trouxe uma visão mais ampla, né? Expandiu a sua consciência. E se a gente não se permite aceitar, ouvir ou receber uma opinião diferente da sua, você acaba se estagnando, né? E não crescendo, não se expandindo. Então, isso é um dos maus da intolerância. Então, quando eu sou impaciente, sou intolerante, que é impaciência e intolerância, elas andam juntas, né? Eu impeço o meu crescimento. Isso é muito ruim, né? Eu deixar de aprender, de crescer, de evoluir, porque eu estou presa num padrão de pensamento único. Né? E a intolerância está ligada a isso, né? Cada um quer ter a sua verdade. Aí eu levo para um outro lado também, né? O que é a verdade? O que é a verdade? Será que existe uma única verdade? A nossa verdade, ela é baseada naquilo que a gente aprendeu, nas nossas crenças, nas nossas experiências. O outro pode ter outra crença e outra experiência. E aí? Será que a minha verdade é a verdade absoluta? Será que a do outro é a verdade absoluta? Nós tivemos experiências diferentes, situações diferentes, né? A gente está num mundo de ilusão, num mundo de Maia. Então, nós temos a impressão que só existe uma verdade, mas existem várias verdades. Cada um vê a situação por um ângulo. E cada ângulo diferente pode ser oposto, né? Até ideias e visões opostas uma da outra. E a pessoa está errada? Não. Muitas vezes ela também está certa. Dentro do ângulo dela, dentro da visão dela, ela também está certa. Talvez não é o ângulo que eu estou vendo. E aí, como é que eu faço? Se eu me fecho para olhar para os outros ângulos, eu vou achar que só aquilo que eu estou vendo é a verdade. E quando eu olho só para aquela verdade, eu me limito. Até para achar uma solução para o meu problema, até para entender o outro. E cada um de nós estamos num nível de entendimento.
Estamos num nível de entendimento. Isso não quer dizer que é um nível estar maior ou pior do que você, né? Não é uma questão de ego, não é uma questão de estar melhor ou estar pior. Existem níveis, simplesmente, de entendimento e de consciência. E eu preciso respeitar o nível de desenvolvimento e de consciência do outro, né? Então, como é que é essa questão, né, do nível de consciência? Olá, Renatinha, seja bem-vinda. A intolerância, ela, além de nos impedir de crescer, de desenvolver, de ver outras saídas e outros ângulos, ela também gera um mal-estar no outro, né? Então, quando eu critico, porque eu estou intolerante, eu manifesto essa intolerância e eu critico, eu manifesto essa intolerância através da crítica, o que eu faço com o outro? Eu estou dizendo para ele que ele não é tão bom quanto eu. Eu estou dizendo para ele, indiretamente, que a minha ideia ou a minha posição é melhor do que a dele. E como faz o outro se sentir? Mal, né? Eu faço o outro se sentir mal. E como é que eu vou conseguir uma boa relação, um bom entrosamento criando isso no outro? Né? Eu já compliquei a comunicação e a conexão. Então, é necessário, né, para uma boa comunicação, que eu me abra para o outro e que eu não critique. Então, é muito comum, entre os casais, né, ver um dos casais, quem é mais perfeccionista, ver mais os defeitos, né? E como quer que tudo seja da sua forma, acaba criticando com muita frequência. Como o outro se sente? Né? O outro se sente não adequado. É como se você estivesse dizendo para o seu parceiro o tempo todo que ele não é bom o suficiente para você, que ele não é adequado para você. Aí a pessoa começa a verbalizar coisas do tipo, mas eu só tenho defeito, mas nada tá bom para você, não é? Então, isso acaba minando o relacionamento. Então, a intolerância mina os seus relacionamentos, seja os seus relacionamentos amorosos, seja os seus relacionamentos profissionais. Né? Então, a intolerância, ela vai gerando um mal que muitas vezes ele é encoberto de bem, né? Como assim? Eu critico, achando que eu sou melhor do que o outro, ou que eu vou ajudar o outro, ou que o outro tem que ser de uma determinada forma, só que eu estou gerando o quê? Além de um mal-estar no outro, uma sensação de incapacidade e também uma sensação no outro de inadequação, e eu estou prejudicando o meu relacionamento. Lembra que eu falei no começo, né? Que a intolerância é a corrente do mal? Então, a gente sempre tende a ser recíproco. Então, se eu dou um elogio, você sente na obrigação de voltar o elogio. Mas se eu te dou uma intolerância, você se sente na obrigação também de voltar essa intolerância, se defender. E aí o problema começa, né? O problema começa nas relações. Então, quanto mais intolerante eu sou, mais eu começo a criar problemas nas minhas relações. Então, às vezes, com o intuito de ajudar o outro, eu prejudico o outro sendo intolerante. Né? Então, eu tenho muitos pacientes que falam, mas eu sou perfeccionista, eu critico, mas eu quero ajudar. Tá, mas você criticou, você falou, a pessoa mudou? Aí a pessoa fala, não. Então, se a pessoa não mudou, não é esse o caminho, algo está errado. Concordam comigo? A gente critica, as coisas não mudam, e eu continuo criticando. O que eu estou fazendo? Eu quero que o outro deixe de ser ele seja uma outra pessoa? Esse é o meu intuito? Né? Eu tenho alguns casos, né, dentro de consultório também, que a pessoa criticou tanto, exigiu tanto, tão intolerante com o jeito da outra pessoa ser,
e foi mudando aquela pessoa acabou sendo pressionada a ceder no comportamento. E quando a pessoa se tornou o que a outra pessoa queria, perdeu a graça. Ai, mas eu não quero mais essa pessoa. Ué, mas você exigiu tanto, foi tão intolerante todo esse tempo, com alguns comportamentos que ela tinha, agora que ela está fazendo exatamente o que você quer, perdeu a graça? E é exatamente isso. Né? Você não quer que o outro seja ele, e quando ele muda, isso te incomoda. E aí você também não quer mais aquela situação. Né? Então, cuidado com a sua intolerância. Porque a intolerância não está fora de você, a intolerância está dentro de você. É uma insatisfação dentro de você, a intolerância. Não é fora. Né? A pessoa intolerante, não importa se o que está fora mude. Ela vai sempre continuar insatisfeita. Porque ela vai sempre achar alguma coisa para criticar ou para reclamar. Então é uma raiva, né? Porque a intolerância também é uma raiva interna projetada no outro. Ok? Faz sentido? Para quem está assistindo aí, qual que é o ponto principal que pega para vocês da intolerância no dia a dia? Aonde que é? Nas redes sociais? É no dia a dia? É no trabalho? É no trânsito? Qual é a intolerância que você tem mais dificuldade de lidar? Como é que é isso para você? Diz aí para mim. Como a intolerância está te afetando no dia a dia? Como a tolerância está te afetando no dia a dia? Diga isso para mim. Porque todo mundo é afetado pela intolerância, né, gente? Todo mundo está sendo afetado pela intolerância hoje. Como isso mexe com você? Algumas pessoas têm medo até de ser si mesmo, né? Com medo da crítica. Né? Então, se você está cercado de pessoas que são muito críticas, né, você acaba não se expondo ou nem se colocando quem você realmente é, com medo da rejeição, porque a intolerância é uma rejeição. Né? Como é que a intolerância manifesta na sua vida? Escreve aí para mim. Para que a gente possa abordar um pouco mais aqui de uma forma mais ampla. Como é que essa tolerância manifesta na sua vida? Então, a gente já viu aqui, a intolerância, ela impede você de ser você mesmo. Né? Quando a intolerância vem com você, do outro para com você, né? Vamos lá, Retinha. Veja a falta de paciência das pessoas nas filas, nas ruas, nos ônibus, as pessoas estão estourando muito facilmente. Muito bom, ok. Então, no dia a dia, né, Renata? Isso mesmo, no dia a dia. Então, a paciência, por isso que eu falei que a paciência e a tolerância, elas estão muito associadas, né? Essa falta de empatia com o outro, né? Porque a intolerância está associada a eu não ver o lado do outro. Né? Então, de repente, alguém te corta no trânsito. Aí você buzina, briga, grita. Né? O que isso quer dizer? A sua intolerância. Mas por que será que a pessoa te fechou? Será que ela te viu? Será que ela está com pressa ou ela está realmente com um problema muito sério que ela precisa chegar rápido onde ela está? Né? E se fosse com você? Então, quando a gente começa a olhar todos os lados, né, olhar o lado do outro, eu baixo a minha intolerância. Porque poderia ser eu. E se a pessoa está com alguém no hospital, se ela está atrasada para um compromisso muito importante, de repente ela acabou sem querer te fechando, né? Aquele caixa do banco que está mais lento, será que ele está mais lento porque ele passou um dia ruim, porque ele teve uma briga em casa, está se separando da esposa ou se separando do marido, está um pouco depressivo, está descontente no trabalho? O que está acontecendo, né, com a outra pessoa? Que ela está demorando, né?
Então, uma forma da gente criar empatia e diminuir a intolerância é eu tentar olhar pela visão do outro. O que está acontecendo com o outro? Que eu talvez não esteja sabendo, eu não estou vendo, não é? Aqui na internet é muito comum, né? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Que pulou algumas aqui. Acontece no âmbito familiar. Me irrito. Irritação. Colega dá trabalho, a pessoa faz a parte dele e aí te cobra. Falar autoritário. Ok. Legal, Jéssica. Então, olha, isso abre uma outra questão para a gente, né? A nossa intolerância está ligada, como eu falei, com as experiências que a gente teve na vida, né? Então, as experiências que a gente já teve na vida. Então, você falou que você tem uma intolerância com o colega do trabalho, né? Que a pessoa não faz a parte dela e ainda te cobra. E aí você não consegue essa forma de lidar com essa forma autoritária. Por que o autoritarismo e essa forma dela agir te incomoda? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Quando começa a vir essa raiva, essa irritação e essa intolerância. Primeiro voltar para dentro. Por que isso me irrita? Por que isso me incomoda? Será que existe algo dentro de mim, ou da minha experiência pessoal, que está vindo à tona do meu inconsciente, ou de alguma experiência ruim que eu tive? Né? Um exemplo, de repente eu podia ter um pai muito autoritário. E quando alguém é autoritário comigo, já me faz uma referência daquele pai autoritário que eu não suportava. E cada vez que ele era autoritário, eu sentia que eu não era compreendida. Faz sentido? Né? Então, aquilo que eu sinto em relação ao outro, não está no outro, está em mim. Isso é um ponto fundamental. Então, a pergunta tem que sempre estar voltada para a gente. Por que isso está me irritando? Por que isso está me gerando impaciência? O que eu estou deixando de ver, ou de olhar, né? De ver que eu não estou realmente percebendo. Será que eu estou olhando realmente para o lado do outro? Por que essa colega de trabalho não faz a parte dela? Opa, uma falhazinha aqui. Por que essa colega de trabalho não faz a parte dela? Né? Será que é uma experiência dela também? Entende? Porque a tolerância, né, ela tem um limite, lógico, né? Não é uma tolerância infinita. Mas não tolerar também não quer dizer que eu preciso ser agressivo. Né? Então, as pessoas não sabem diferenciar a agressividade, né, do pôr limites. Eu posso colocar limites de uma forma harmoniosa e não de uma forma agressiva. Então, não confundam tolerância, né, com permissividade. Então, às vezes as pessoas confundem um pouquinho isso. É intolerante demais porque acha que está sendo abusado, que o outro está invadindo ou está mexendo com o seu ego, né? Você quer se impor o tempo todo. Então, cuidado com o outro lado, né? De achar que o não ser tolerante está ligado a pôr limites, né? Depende de como você manifesta isso. Então, se eu manifesto essa intolerância agredindo o outro, eu estou cometendo uma segunda falha. Não é um equilíbrio, né? Quando eu coloco um limite com equilíbrio, com consciência, eu sei exatamente até onde que o outro pode ir, e eu verbalizo isso de uma forma firme, mas consciente, ok, show, né? Então, eu pus o limite, eu me posicionei e eu consegui falar os nãos que eu preciso. Agora, eu não consigo pôr limites, né? E aquilo vai me irritando, eu acabo sendo intolerante com a situação, mas por uma falta minha, uma dificuldade minha de pôr limites, né? Aí onde que eu tenho que trabalhar? Com a minha capacidade de dizer não. Não é o outro que está te irritando, você que está com uma dificuldade de dizer não. Aonde é que está o problema? Né? Eu sempre digo aqui, a gente não muda o outro, a gente muda a nós mesmos.
A gente muda a forma que a gente vai lidar com o outro. Esse é o único controle que você tem sobre si mesmo. Você não tem nenhum controle sobre o outro. Mas você pode lidar de uma forma positiva ou negativa com a situação. É a sua escolha. Isso você pode fazer. Tá? A sua escolha é seu maior poder. Como você vai agir ou reagir à situação, né? Deixa eu ver aqui. Me irrito com a lerdeza. Mas a maioria das vezes, quando somos intolerantes, somos grosseiros, às vezes sem perceber. Exatamente, Sandra. Às vezes somos grosseiros sem perceber. Por que que a gente é grosseiro sem perceber? Porque tocou numa insatisfação lá dentro. Né? Tocou num ponto que você não concorda. E por que que você tem que estar com a razão o tempo todo? Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, né? Com a questão do perfeccionismo, do querer ter razão. Né? Existe uma frase básica, né? Melhor ser feliz ou ter razão? Né? As pessoas sempre falam, ser feliz. Só que na hora H, prefere ter razão, né? Não quer dar o braço a torcer. Uma coisa que a gente precisa entender é que a vida do outro é totalmente diferente da nossa vida. As experiências do outro foi totalmente diferente das nossas experiências. O que é importante para o outro pode não ser importante para você. O que o outro preza, o que o outro acredita, pode ser totalmente diferente do que você acredita. Porque as experiências dele foram diferentes da sua. E o fato de você ser intolerante em relação a isso, não vai fazer ele mudar. Entende? O fato de você ser intolerante em relação à visão dele não vai fazer ele mudar. Então, a intolerância não é o caminho. Eu preciso trabalhar com a minha paciência, com a minha empatia em relação ao outro. Né? Quando eu sou grosseiro sem perceber, está vindo do meu inconsciente. Algo que o outro está fazendo, que tocou dentro de mim, e aí eu preciso me perguntar, por que é que eu estou tão irritado com essa situação? O que que mexeu comigo? Né? Por que que isso mexeu comigo? Por que isso está me incomodando de verdade? E talvez a resposta não seja mais óbvia. Talvez porque eu não consiga dizer não, talvez porque eu não consiga me pôr no lugar do outro. Aí é uma falha minha, eu preciso olhar para essa falha e corrigir essa falha. Né? E as pessoas perfeccionistas intolerantes, elas não veem todos os ângulos da questão. Elas não veem todos os lados de uma questão. Ela vê em um lado, e elas pontuam aquele lado como se aquele lado fosse a verdade absoluta. Né? É muito comum os comentários na internet. Né? Sempre quando você escreve algo diferente, né? Muitas vezes quando você tem a oportunidade de explicar, as pessoas podem interpretar de várias formas. Aí, olha as interpretações de uma frase, como as pessoas interpretam totalmente diferente uma das outras. Né? Um leva para um lado positivo, outro lado leva para o lado negativo, outro entende errado, outro entende exatamente o que você quis dizer, às vezes numa frase. Então existem muitas verdades. Existem muitas verdades, tantas verdades quanto existem pessoas na face da Terra. Uau! Né? E aí, como é que eu lido com isso? Eu tenho que entender que o outro é um outro universo e ele pensa diferente de mim. E tá tudo bem. Né? Então, o perigo de ser intolerante é você deduzir coisas erradas sobre os outros. Porque você está vendo pelo seu interior, pela sua experiência. Né? Filho agressivo com tudo. Né? Agressividade com tudo, Wanda, pode ser uma insatisfação. Uma insatisfação com a vida, insatisfação com algo que ele não está conseguindo lidar. Provavelmente não está conseguindo lidar com as próprias emoções em relação às coisas que estão acontecendo na vida dele. Né? A própria sociedade, ela acaba nos colocando uma imposição, né?
de que você tem que ser feliz, você tem que ser rico, você tem que ter o relacionamento perfeito, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter, né, o ter. E já determina para você como que a sua vida tem que ser, não é? Quando a vida das pessoas, né, as pessoas não conseguem aquilo que elas acham que é o sinal de realização, de crescimento. O pessoal, por exemplo, não consegui ter aquele carro, não consegui namorar aquela menina, não consegui aquele emprego dos sonhos. Vem a frustração. A frustração gera, muitas vezes, impaciência e gera intolerância. Eu fico intolerante com as coisas, com as situações. É uma insatisfação interna, porque eu não estou conseguindo atingir aquilo que eu acho que vai me trazer a felicidade. Então, é uma coisa para você pensar, Wanda, talvez. O que está acontecendo com o seu menino, né? Será que ele está vendo, aliás, ele não está, está insatisfeito com algo que ele está vivendo? Ele não está conseguindo verbalizar isso? Qual é a insatisfação dele? Será que, de repente, as pessoas que eu rodeio estão criticando ele demais? Será que ele não está satisfeito com o trabalho? Será que é algo nos estudos? Né? Então, precisa conversar com ele para entender o que está acontecendo, qual é a insatisfação. Né? A intolerância, a impaciência, ela vem muito de uma insatisfação. Às vezes a pessoa tem uma insatisfação financeira com o trabalho, mas ela acaba jogando essa intolerância, essa raiva, essa impaciência em várias outras áreas da vida dela, com o cônjuge. O problema está lá no profissional, mas ela acaba criando um outro problema no trabalho. Acho que sim, ok, Nanda. Tá? É importante a gente ver todos os ângulos de uma questão. Né? Então, cuidado para não jogar a sua insatisfação em lugares errados. A gente tende a espelhar, né, colocar para fora e achar que o outro é que está gerando aquilo na gente. Né? Questões da internet. Né? A internet acho que está sendo... Porque a rede social ela é uma amostra da sociedade. É como a gente se comporta no dia a dia. Né? Mas o que acontece? Como você está atrás da telinha, né, você acha que você pode escrever qualquer coisa. Acontece a mesma coisa com o WhatsApp. Quando não está olho no olho, né, tem algumas pessoas que não têm esse limite. Então, escreve coisas que talvez não falariam cara a cara. Não é? Então, o fato de você estar do outro lado do seu celular ou do seu computador, não quer dizer que você não tem uma outra pessoa de verdade lá do outro lado. A gente esquece disso. E esquece também que a forma como você escreve nem sempre vai ser interpretada da forma correta. Tá? Então, no Facebook, no Instagram, a gente vê muito essa amostra da sociedade, como as pessoas se relacionam. E um pouquinho, elas quebram um pouquinho esse filtro, né? Quando é no pessoal, talvez não fale tanto quanto ela vai falar no Facebook, ou no post, ou qualquer coisa. Por que isso acontece? Né? Por que vocês acham que isso acontece? Das pessoas serem muito intolerantes, né? Você coloca uma frase lá, alguém não concorda e não consegue simplesmente deixar passar, né? É o máximo da intolerância, né? Não concordo, deixa passar. Por que você não consegue deixar passar? O que está dentro de você? O que está te incomodando que você não consegue deixar passar uma frase que, de repente, não faz o menor sentido para você? Você tem que ir lá comentar, você tem que ir lá brigar, você tem que ir lá falar alguma coisa. Por quê que as pessoas têm que fazer isso? Por que eu preciso me colocar? Né? E aí eu preciso me perguntar. Às vezes, essa pessoa, né, que ela precisa se expressar, talvez seja uma questão de atenção, ela quer uma atenção. Às vezes, aquilo que aquela frase diz, ela mexe num ponto muito delicado do outro, e ele não quer olhar para aquilo. Então, muitas vezes ele é grosseiro, ele é intolerante com uma frase. Né? O que leva as pessoas a fazer alguns comentários sem paciência e grosseiros? O que vocês acham?
que leva as pessoas a fazer isso? Que é muito comum, né? Então, Marisa, eu acabei de falar, mas tolerar muito não faz mal? As pessoas confundem tolerância com permissividade. Permissividade pode tudo, eu tolero tudo, né? Não é permissividade, nós estamos falando de tolerância. Uma coisa interessante sobre a tolerância. Tolerar, né? Aguentar, suportar, né? Que seriam sinônimos de tolerância. Suportar. Quando eu suporto algo que me incomoda. É diferente da aceitação plena, do amor incondicional. O que é o amor incondicional? Eu te aceito, eu te amo, independente de o que você é, independente de condições. Né? Eu te aceito plenamente. Isso é um amor incondicional. A tolerância é para quem ainda não tem amor incondicional. Então, amor incondicional, eu aceito o outro como ele é, eu respeito o momento dele, eu respeito quem ele é, e eu aceito. Não quer dizer que eu concorde, mas eu aceito. Porque eu sei que ele é um outro universo diferente de mim. Entendeu a diferença? O que é permissividade? Permissividade é não conseguir dizer não. É você não conseguir pôr limites. E não necessariamente a tolerância tem que estar ligada com permissividade. São duas coisas diferentes. Tolerar é quando eu tenho que suportar algo que vem de uma insatisfação minha. Tá? Vem de uma insatisfação minha. Algo que vem de uma crítica minha interna. Então, eu suporto, porque para uma boa convivência. Agora, se eu começo a tolerar demais, vira permissividade. Aí eu saio da tolerância e entro na permissividade. Aí eu vou ter problemas. Porque aí eu não vou saber pôr os meus limites, eu não vou saber dizer até onde que o outro pode ir. Entende? Tolerância não é permissividade, até um determinado ponto. Então, são duas coisas diferentes. Ficou claro, Marisa? Tá? Então, cuidado com a comparação das duas coisas. Eu tenho que pôr limite, sim. Tá? Não confunda permissividade com tolerância. Tá? Agora, eu preciso ter tolerância com o outro, eu tenho tolerância com o outro quando eu não aceito ele plenamente. Mas eu tolero. Por que eu tolero? Porque eu entendo, né, que o outro está num momento diferente de mim, que talvez eu tenha entendido algumas coisas que o outro ainda não entendeu, posso ter razão, de repente pode ser que passe o tempo e eu descubra que quem tinha razão era o outro e eu que estava errado, não é? Tudo isso pode acontecer. Então, a tolerância, ela é necessária para a boa convivência. Para eu poder criar uma conexão, para eu poder entender que o outro pensa diferente de mim e aproveitar essa diferença num bom sentido. Porque a diferença do outro me engrandece. O outro pensar diferente de mim é importante. É importante o outro pensar diferente de mim. Por que a gente quer que todo mundo pense igual? O que ia te acrescentar se todo mundo pensasse igual? Como é que você ia crescer, desenvolver? Como é que você ia ver coisas diferentes, novos ângulos, se todos pensassem iguais, sentissem iguais? A diversidade, ela é importante. E a intolerância está ligado a pessoas que querem que todo mundo pense como você. Ou como ela. Não é? Não tem como, isso não é possível. Graças a Deus que isso não é possível. Porque se todo mundo pensasse igual, nós não teríamos o mundo que nós temos hoje, com a diversidade que a gente tem. De opiniões, de opções, da ciência, não é? O próprio desenvolvimento da ciência foi porque alguém refutou alguma teoria, não, mas isso não funciona assim, e aí colocou outra teoria em cima, e aí virou uma tecnologia, por exemplo, que para o bem da humanidade, né? Então, sempre o discordar pode te trazer e te engrandecer, te trazer uma nova forma de ver a vida e te engrandecer. Então, se a gente não tem tolerância para aceitar o diferente, eu vou fechar na minha caixinha. E não vou aprender, não vou crescer. Então, você quer crescer, você quer ser uma pessoa mais plena, acelerar seu processo de crescimento pessoal, seja mais tolerante. Tolerante não é concordar.
Eu posso ser tolerante, tolerar e não concordar com aquilo que a pessoa está dizendo, mas eu tolero, eu respeito. Eu aceito que é o momento dela e é a visão dela e que está tudo certo, né? É muito comum hoje as pessoas não terem esse filtro, né? Principalmente nas redes sociais, né? Que parece que, né, o teclado aceita tudo, né? Você aceita digitar tudo. Né? Então, é a manifestação do ego o tempo todo. Né? A intolerância, ela vem de um ego que quer se sobressair, que quer estar em evidência, que precisa provar algo para o outro. Às vezes a pessoa quer provar para si mesmo, e às vezes ela quer provar para o outro. Quando eu quero provar para o outro que o que eu estou dizendo é verdade, isso quer dizer que eu não confio muito no que eu estou dizendo. Porque se é verdade, por que eu preciso provar? Se já está mais do que certo para mim que é uma verdade, por que eu preciso provar para o outro, né, brigando, criticando, ou de forma agressiva, que o que eu estou dizendo é a verdade absoluta? Né? Cada vez que a gente quer defender muito uma posição, é porque eu preciso convencer até a mim mesmo daquela posição. Quem é, é. Não precisa ficar provando nada para ninguém. Né? Então, se eu estou tendo que provar ou estou tendo que criar um embate, é porque tem alguma coisa ali que ainda mexe comigo. Não está bem resolvido essa história dentro de mim. Faz sentido isso? Como é que é isso para vocês? Né? O Ivan colocou aqui verdade. Né? Como é que é isso para vocês? Por que eu tenho que provar para o outro que eu tenho razão? Além de ser puro ego, né? Uma necessidade de ser aceito, da minha ideia ser aceita. A gente tem uma identificação muito grande com o ego. A gente tem uma identificação muito grande com as ideias. Né? Você não é as ideias. Tá? Quando você fala que a intolerância no outro é um reflexo nosso interno, seria o desrespeito, uma questão de falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Pode ser falta de amor próprio, Jéssica. Pode ser. Falta de autoconfiança. Né? Pode ser uma falta de confiança. É como se o outro estivesse te ameaçando algo em você. Tá? Então, aí eu sou intolerante, porque aquilo me incomoda, aquilo ameaça algo em mim. Então, pode ameaçar algo que eu tenho como verdade. Aí eu vou combater. Né? Eu vou combater, porque eu não estou pronta para receber aquela outra faceta da situação. Estou nem dizendo se é verdade ou não. Né? Por que é verdade? Quantas vezes, né, a gente levanta bandeiras e passa 1, 2 anos, 3, e você fala, nossa, não era bem assim. Não era bem isso que eu acreditava, não era bem isso. Mudei minha forma de ver, mudei minha forma de pensar. Né? E quantas vezes você brigou com pessoas para defender aquela posição? Né? Acontece muito com política, né? As pessoas defendem, às vezes, seus candidatos, e aí o candidato faz alguma coisa errada, né? Aí você fala, nossa, né? Olha aqui agora, que chato, né? Rouba, né? Então, defendi até o último, calma, né? O que você está defendendo exatamente? Né? Que bandeira que você está levantando? Que verdade é essa da bandeira que você está levantando? Né? Tolerância, ela é fundamental. Mas eu tenho que entender também que as pessoas, né, elas são falhas. Elas têm defeitos. Todos nós estamos num processo constante de aprendizado. Eu não posso exigir que ninguém seja perfeito, que ninguém não cometa falhas. E a intolerância está ligada a isso. É como se o outro tivesse que ser perfeito. E dentro do meu padrão de perfeição, que não necessariamente é a verdade absoluta. Então está ligado diretamente com o ego. Então eu preciso abrir mão, muitas vezes, da minha visão para respeitar do outro. E quando eu digo abrir mão, não é que você vai deixar de acreditar naquilo que você acredita. Você vai deixar de entrar num embate naquele momento, porque o outro tem uma visão diferente e está tudo bem. Será que eu posso aproveitar essa visão diferente de alguma forma? Olha que beleza. Né? Talvez o outro está vendo um ângulo que eu não estou vendo, deixa eu ouvir.
Eu ouvi, acrescentei um pouquinho mais de conhecimento na minha mente, na minha vida. Olha que beleza. Né? Cresci. Olá, Marlene, seja bem-vinda. Então, como vencer essa intolerância? Né? Primeiro eu preciso entender o porquê que aquilo está me incomodando. O que eu tenho dentro de mim que faz com que o que está fora de mim me afete. Será que é uma insatisfação em relação a mim mesmo? Será que é uma baixa autoestima? Será que eu preciso me posicionar o tempo todo para poder provar para mim mesmo que aquilo é uma verdade? Né? E é muito comum, as pessoas não conhecem as outras, né? E assim, a gente que coloca vídeos na internet, é muito comum, né? Ser vítima dessas situações, né? Sempre tem um que vai colocar alguma coisa ali, né? E vira e mexe, aparece alguns comentários intolerantes, né? Ou que não concorda com o que eu tô falando, ou que acha que... Sim, existem várias... A gente poderia falar sobre intolerância de várias formas, por vários ângulos diferentes, né? Algumas pessoas vão se conectar com a forma de eu falar, né? A intolerância, e outras pessoas vão se conectar com outras formas de falar, e tá tudo certo. É o que tem a ver com o que você precisa no momento. Quem precisa ouvir o que eu tenho para dizer agora, vai se conectar com o que eu tenho para falar agora. Né? Quem precisar se conectar com o outro, que na internet que esteja falando até sobre intolerância, vai se conectar com o outro. E tá tudo bem. Né? São visões e formas diferentes de ver a mesma coisa. Então, tudo você pode usar a seu favor. Né? O que eu posso tirar de melhor daquilo, daquela relação? Olhar mais para o lado positivo. Então, as pessoas que estão muito intolerantes, elas precisam ver o lado positivo das coisas. Treinar a mente, a visão, para ver o bom, o belo, aquilo de positivo. Né? Tirar o melhor, separar, né, o bom do mal, entre aspas, né? O joio do trigo ali. Né? Então, o que eu posso tirar de melhor do que a Cibele está falando agora? Ah, metade do que ela falou sobre intolerância não me serviu, mas a outra metade serviu. Ótimo, aproveita essa metade que serviu para você. Né? O que não serviu, deixa lá de canto. Um dia pode ser que sirva, pode ser que nunca sirva. Então, isso é tolerância. Eu tirei o melhor para mim daquela situação e excluí aquilo que de repente não serve. Falar em excluir, tem uma frase na internet que cada vez que eu ouço isso, e as pessoas compartilham isso com muita frequência, né? Se te incomoda, se afasta. Se não tá bom para você, corte da sua vida. Né? O importante é você ser feliz. Corte as pessoas que te fazem mal. Será que esse é o caminho? Não é o máximo da intolerância? As pessoas que te incomodam, é você cortar elas da sua vida? Será que aquela pessoa que te incomoda não está te mostrando um ponto ruim em você que você precisa melhorar? Será que aquela pessoa ela não está sendo alguém para te mostrar um comportamento que você precisa fazer diferente? Às vezes ela está sendo justamente o seu teste. Talvez aquela pessoa ela está servindo ali como alguém para te desenvolver a paciência, desenvolver a tolerância. Aquela pessoa chata, ela te ajuda a desenvolver a tolerância. Aí eu vou afastar? Então, cuidado com esses extremismos. Né? Afasta as pessoas que te fazem mal. O que é fazer mal? Ah, a pessoa que discorda de mim me faz mal, então eu afasto. Mas se eu coloco perto de mim só as pessoas que me fazem bem e concordam comigo, e aí? Eu vou ficar estagnado. Faz sentido isso? Então, existe essa coisa muito da intolerância que eu não posso suportar nada. Né? Então, os casais se separam, ficam poucos meses casados, se separam, as pessoas brigam com muita facilidade, eu não respeito a opinião diferente da minha. Né? Então, a intolerância, ela ficou muito grande. Eu preciso suportar algumas coisas, porque aquilo, que é isso que eu estou querendo dizer aqui,
Porque aquilo que me incomoda fora de mim tem a ver com alguma coisa que tem dentro de mim. Né? E as experiências, os nossos testes, né? As situações que a vida nos traz para nos desenvolvermos, vêm muitas vezes em forma de pessoas chatas, de pessoas impacientes, entendeu? Então, se eu afasto essas pessoas da minha vida simplesmente porque eu não quero ter problemas, eu também não cresço. Lidar com problemas, lidar com pessoas chatas também nos ajudam a crescer. Então, cuidado com os radicalismos, né? Afasta, sai fora, não gosto de pessoas que me incomodam. Às vezes as pessoas te incomodando, elas vão fazer você se mexer, você andar, você mudar. Né? Se tudo estiver tudo perfeitinho, tudo do jeito que você quer, você não vai crescer, você não vai andar, você não vai fazer a mudança que você precisa. Então, cuidado de afastar todo mundo que te incomoda da sua vida. Muitas pessoas têm uma função, principalmente da família. Alguém falou da questão da família aí, né? A família é o maior, vamos dizer assim, laboratório, né? De aprendizado. É fácil ser monge meditando no Tibete, não é? Onde você está lá na caverna, você não tem que lidar com nada, nem com ninguém, você vai estar na sua paz profunda, né? Então, e no lidar no dia a dia, né? Uma das ferramentas que a gente usa muito para trabalhar com a tolerância, né? Transformar intolerância em tolerância é a meditação, entre outras, né? A meditação é uma delas. Mas é fácil você ser monge lá na caverna, onde não tem nada te atrapalhando. É fácil você meditar dentro do seu quarto, em silêncio absoluto. Agora, você consegue estar em um estado meditativo quando está todo mundo brigando lá no seu trabalho? Você consegue estar num estado de paz interior quando as situações não são como você gostaria? Esse é seu desafio. Quando você conseguir fazer isso, você realmente vai estar meditando. Quando você conseguir fazer isso, você venceu realmente as suas limitações. É um trabalho interno para conseguir fazer isso. E esse é o nosso objetivo. É desenvolvermos e crescermos a cada dia. Então, se eu afasto de mim tudo aquilo que não é bom, como é que eu vou ter a chance, né, de me aprimorar? Como é que eu vou ter a chance de desenvolver minha paciência, o meu amor, a minha empatia? Como é que eu vou ter condições de desenvolver as minhas qualidades ou as minhas emoções positivas se eu não estiver o negativo muitas vezes na minha frente? Nós ainda aprendemos com a experiência dual, né? Negativo e positivo. A gente não consegue aprender, a grande maioria da população não consegue aprender só pelo positivo, infelizmente. Né? Então, muitas vezes a gente precisa do contraponto, do mostrar o outro lado para a gente poder enxergar e não fazer igual. Ok? Temos que viver refletindo porque as coisas sempre têm vários lados. Às vezes só enxergamos o nosso lado, é isso mesmo. Tá? Então, expansão de consciência está ligado a você, ó, expansão, expandir a forma de você ver as coisas, ver por vários ângulos, ver novas possibilidades, tá? Então, nunca se fecha. A intolerância está muito ligada a se fechar numa visão única, né? Uma visão única. Isso é ruim, isso é bom, isso pode, isso não pode, né? Quem disse? Quem disse que é bom? Quem disse que é ruim? Né? Será? Então, cuidado com as questões fechadas, determinadas, com as suas verdades absolutas. Verdades absolutas geram intolerância, porque eu não quero que ninguém mexa nas minhas verdades, tá? Eu quero que elas continuem intactas. E aí eu me revolto, fico intolerante, porque o outro pensa diferente de mim e vai mexer, vai me abalar com a minha verdade. Ok? Então, sejamos mais tolerantes. O Instagram aqui vai encerrar. Obrigada pela participação. E nós vamos encerrar aqui.
A dica, seja mais tolerante, desenvolva o ver por todos os ângulos de uma questão, tá? Saia da sua caixa, permita que o outro tenha uma visão diferente da sua. Isso vai te engrandecer e vai te fazer ser uma pessoa melhor. Use as oportunidades, as situações, né, negativas como uma oportunidade para o seu crescimento. Isso é fundamental. Use as situações para uma oportunidade de crescimento. Olhe para o lado positivo do negativo, né? Algo ruim que está acontecendo com você, transforme em algo bom. O que eu posso tirar de melhor? Posso desenvolver minha paciência agora. Tá? Faz sentido? Então, tá bom. Então, vamos encerrar por hoje. Obrigada pela participação, né? Podemos falar horas e horas sobre esse assunto, mas só estou chamando um pouquinho para reflexão e acho que já é o suficiente por agora, tá bom? Então, obrigada pela participação. Até na próxima quarta, que eu vou estar desenvolvendo um outro tema aqui, tá bom? Obrigada, até!